Ao fingir ser mulher de um milionário por 6 meses, ela revela um segredo chocante que mudou tudo. Laura sempre sonhou em viver em um mundo de glamour e riqueza, mas tudo o que conhecia era a luta diária com dívidas que pareciam se multiplicar a cada mês. A vida na pequena cidade em que cresceu não oferecia muitas oportunidades e ela se via afundando em um mar de contas a pagar. Até que, em um evento de caridade, ela cruzou caminhos com Rafael, um milionário carismático. Ele era tudo o que seu coração desejava, bonito, encantador e envolto em um mistério hipnotizante. Quando ele sugeriu um relacionamento fingido para ajudar a manter a imagem de um casal perfeito, Laura não resistiu. Afinal, por 6 meses, ela estaria no mundo dos ricos. Assim começou a jornada de Laura. Cada festa era uma nova oportunidade de escapar de sua realidade. As mansões eram imensas, espalhadas por praia e montanha, repletas de obras de arte de valor inestimável. No entanto, cada brilho e glamour trazia consigo um peso. As mulheres esnobes a olhavam com desprezo e os homens a avaliavam com um olhar de possessão. Era como entrar em uma arena onde as regras não eram claras e ela estava constantemente tentando se ajustar. Certa vez, durante um evento onde o champanhe borbulhava e os risos ecoavam, Laura ouviu uma conversa sussurrada entre duas socialites sobre um escândalo que poderia abalar a alta sociedade. Uma rivalidade entre famílias ricas que, segundo rumores, estava prestes a explodir. Ela sentiu um nó na garganta. O que será que Rafael escondia? Havia algo em seu olhar que falava de dor e segredos inconfessáveis, e os sentimentos que ela desenvolvera por ele eram mais profundos do que ela gostaria de admitir. Ao se acostumar com a elegância, Laura começou a se sentir mais segura, mas a sombra de seu passado a assombrava. Um antigo erro, uma dívida ligada a um amor perdido, surgiu na sua mente como uma lembrança aterrorizante. O que aconteceria se tudo fosse descoberto? Desta vez, o passado não era apenas dela. Era um fardo que poderia ferir Rafael, um homem que parecia ter tudo sob controle, mas que também carregava um peso invisível. E então, a um mês do término do contrato, um reencontro inesperado aconteceu. Um amigo de infância, que não via desde a adolescência, apareceu à porta de sua casa. Ele trouxe notícias que mudariam tudo, revelações sobre a verdadeira rival de Rafael. Laura ficou paralisada. Como ela poderia enfrentar essa nova realidade? E mais, como saber quem realmente era neste enredo em que se meteu? Com o coração acelerado e os olhos marejados, ela sabia que precisava tomar uma decisão. O que dizer para Rafael? Revelar ou esconder? As altas expectativas da sociedade se chocavam com a esperança de que o amor que sentia por ele era real. Tornar-se parte de um mundo tão distante, ao mesmo tempo em que lutava com seus demônios internos, parecia um jogo perigoso, e o relógio não parava. A data do término se aproximava e Laura sentia que tudo estava prestes a mudar para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Laura estava paralisada, o coração batendo descontrolado no peito. As palavras de seu amigo de infância giravam em sua cabeça. A rival de Rafael, a mulher por trás do escândalo Elia. A última coisa que ela esperava era que o passado dela estivesse tão entrelaçado com o presente dele. Com as mãos tremendo, lembrou-se de cada olhar que lançou ao milionário e como cada um deles agora parecia mais pesado, mais carregado de significado. As dúvidas a consumiam. O que se passava na cabeça de Rafael? Como ele poderia estar tão despreocupado quando o risco de Elia estava à espreita? A imagem de Rafael agora se misturava à incerteza, fazendo-a sentir-se sufocada. Ela precisava saber a verdade, precisava confrontá-lo, mas como? A simples ideia de revelar o que sabia a fazia querer se esconder. No entanto, não houve tempo para hesitações. No dia seguinte, um evento estava programado. Era a grande gala na mansão de um dos amigos de Rafael. Todos esperavam por uma noite de glamour, mas para Laura, aquele evento se tornaria o palco de um drama inesperado. Enquanto se preparava, olhando-se no espelho, a adrenalina pulsava em suas veias. Ela não poderia falhar. A festa estava esplendorosa, as luzes brilhavam intensamente e as risadas ecoavam por toda parte. Laura se sentia deslocada, como uma gota de água em um mundo de champanhe. Cada passo que dava em direção a Rafael era um exercício de coragem.
Ela finalmente o viu, cercado por um grupo de amigos, a alegria em seu sorriso fazia seu coração disparar. Mas a urgência em seu peito a forçou a se aproximar. Rafael! Sua voz tremia. Ele virou-se e a expressão em seu rosto se transformou em preocupação ao notar a gravidade em seu tom. Precisamos conversar. Sem mais delongas, Laura o puxou para longe da multidão. A mansão estava repleta, mas com o barulho ao fundo, parecia que o mundo se fechava entre eles. Eu soube de algo sobre Elia, a rival. Existe uma ligação entre vocês? Não existe? A pergunta soltou como um tiro no silêncio. O olhar de Rafael endureceu e Laura viu uma tempestade de emoções cruzar seu rosto. Laura eu. Mas antes que ele pudesse terminar, um estrondo ecoou pela sala. A porta principal se abriu com força e uma figura familiar entrou, seguida por um grupo de seguranças. Laura teve um frio na barriga. Era Elia, radiante e ameaçadora. O sussurro coletivo da multidão se transformou em murmúrios alarmados. Algo estava errado. Elia avançou, um sorriso de gato que comeu o passarinho estampado em seu rosto. Rafael, que bom te ver na companhia de uma amiga. Espero que não esteja escondendo segredos dela. O sarcasmo em sua voz cortou como uma faca. A tensão aumentava e o choque deixava todos em estado de alerta. Elia virou-se para Laura, um olhar de desprezo na expressão. Você realmente acha que pode ser parte desse mundo? Pobre coitada, Laura sentiu o sangue esquentar. Como Elia se atrevia a falar assim e o que ela sabia? Ao olhar para Rafael, sua expressão era uma mistura de raiva e impotência. Mas então algo inesperado aconteceu. Rafael pegou a mão de Laura e disse firme, chega, Elia, você não controla mais nada na minha vida. O silêncio caiu como uma pedra. Olhos estavam grudados neles, a tensão elétrica estava no ar. E em um movimento que ninguém esperava, Rafael puxou Laura para mais perto. Amy não sabia se deveria sentir alívio ou medo. Havia um amor ali, mas citações antigas e novos conflitos se entrelaçavam em uma dança mortal. Elia riu, mas desta vez era um riso pesado, quase irônico. Você realmente acha que pode se esconder da sua verdade, Rafael? Há segredos muito mais profundos nesse mundo e estão prestes a ser revelados. Laura sentiu um frio na espinha. Que segredos? O que mais estava escondido sob a superfície dessa sociedade perfeita? O olhar de Rafael estava fixo em Elia, e ela percebeu que, por mais que tivesse se apaixonado por ele, nada estava garantido. O passado voltou como um bumerangue e agora era hora de enfrentar as consequências. E assim, enquanto a pressão aumentava, a verdade começou a se desvendar naquela festa luxuosa, pressionando Laura contra um abismo que ela nunca soubera que existia. Qual seria o próximo passo? O que ela realmente sabia sobre Rafael e sua conexão com aquela mulher? À medida que as perguntas se acumulavam, Laura se sentiu prestes a ser consumida por um turbilhão de emoções. A história que ela pensava ser apenas um conto de fadas estava se transformando em um pesadelo. E a única coisa que sabia com certeza era que nada seria como antes. Laura sentiu seu coração saltar no peito, enquanto a tensão pairava no ar. As palavras de Elia ressoavam em sua mente, como se cada sílaba fosse uma bala disparada. Rafael estava ali ao seu lado, mas a presença ameaçadora de Elia fazia tudo parecer distante e irreconhecível. Ela o apertou com força, buscando um apoio que pareciam estar desaparecendo no ar gelado da sala. Como ele poderia estar tão confiante quando o passado vinha correndo como um furacão? Elia insistiu, seu sorriso sardônico crescendo a cada palavra. Ah, Rafael, os segredos têm consequências. Eu sempre soube que você não é o que parece. Aquelas palavras trouxeram o ar para dentro do peito de Laura, a fazendo sentir um inverno na alma. Eu sou mais forte do que você pensa, Elia, Rafael respondeu, seus olhos ardendo de uma determinação que Laura nunca vira antes. Mas a ameaçadora rival não estava disposta a se dar por vencida. Veremos, Elia retrucou, com uma leveza que escondia a crueldade por trás de sua fachada. De repente, o clima mudara, a música interrompera e vozes se calaram. Todos os olhares estavam voltados para o pequeno confronto entre os três. Laura podia sentir a ansiedade doseando seu sussurro, como um eco em um vale profundo. Então, como uma bomba prestes a explodir, a porta da mansão se abriu com um estrondo, fazendo todos virarem a cabeça. A cena estava se desenrolando em câmera lenta. Um homem alto e robusto entrou, de chapéu e óculos escuros, com uma presença que inspirava respeito. Mas a expressão no rosto dele trazia um pavor que fez Laura hesitar. Rafael. O homem chamou, com a voz carregada de algo que Laura não conseguia identificar. Ele avançou em direção ao milionário, os olhares das pessoas na sala se alternando entre confusão e expectativa. A mulher na sala, que parecia mais esnobe, soltou um grito abafado. É impossível! Completa tensão e incerteza invadiram o ar. O homem se aproximou e, com um movimento rápido, tirou os óculos.
Laura se deparou com um rosto que não via há muitos anos. Sou eu, Pedro, disse o homem, e seu olhar fixou-se em Rafael. Precisamos conversar e a verdade deve vir à tona agora. Laura piscou, o coração completamente congelado. Pedro, seu antigo amor de adolescência, agora estava no centro de um dramático reencontro. Pedro olhou para Laura e reconhecimento e confusão vieram à tona. Você também está envolvida nisso. A verdade sobre Rafael mudará tudo. Rafael se virou lentamente, sua expressão tornando-se uma máscara de choque e desconfiança. Do que você está falando, Pedro? Sua voz era grave, quase apologética. As palavras pendiam pesadamente e a sala estava em suspensão. Laura sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. O que Pedro sabia, os murmúrios começaram em volta e um burburinho crescente invadiu a sala. Rafael estava escondendo algo do passado, algo que agora ameaçava explodir em sua vida. Um fio tênue de conexão se formou entre os três e Laura podia sentir a pressão aumentando. O mesmo olhar que antes a deixava esperançosa, agora a deixava em alerta. Estava escancarada a impossibilidade de se esconder dos segredos de Rafael. O que mais ele estava ocultando? Olhos arregalados a observavam e Laura se sentiu nua, exposta, sem ter como escapar. E assim a verdade começou a emergir das sombras. A história, que parecia um conto de fadas, estava prestes a se transformar em um baú de segredos que poderia destruir tudo. Uma tempestade se aproximava e as ondas começaram a se chocar. O que mais viria à tona naquela noite fatídica? As perguntas começavam a se acumular em sua mente, mas a única certeza que tinha era que nada seria igual a partir daquele momento. Laura sentiu seu coração disparar no peito, enquanto a tensão pairava no ar. As palavras de Elia ecoavam em sua mente, como se cada sílaba fosse um golpe. Rafael estava ali, ao seu lado, mas a presença ameaçadora de Elia tornava tudo distante e irreconhecível. Ela o apertou com força, buscando apoio em meio ao frio que invadia a sala. Como ele podia estar tão confiante quando o passado parecia correr como um furacão? Elia insistia, um sorriso sardônico crescendo a cada palavra. Ah, Rafael, os segredos têm consequências. Eu sempre soube que você não é o que parece. Aquelas palavras atingiram Laura como um soco no estômago, deixando-a em estado de alerta. O olhar de Rafael se endureceu, sua expressão transbordando uma mistura de raiva e impotência. Eu sou mais forte do que você pensa, Elia, Rafael respondeu, seus olhos brilhando com uma determinação desconhecida. Mas Elia não estava disposta a se render. Seu sorriso sarcástico revelava um prazer perverso em provocar. Veremos. Elia retrucou, sua voz carregada de ameaças. E naquele momento, um frio tomou conta da sala, como se todos tivessem sentido uma tempestade prestes a se aproximar. A tensão era palpável e todos os olhos na festa estavam fixos nesse confronto. O burburinho da multidão se apagou e um clima de suspense tomou conta do ambiente. Laura sentia a adrenalina percorrer suas veias enquanto a intensidade aumentava. E então, como uma bomba prestes a explodir, a porta da mansão se abriu com um estrondo. Todos viraram para ver quem entrara. Um homem alto e robusto, com um chapéu e óculos escuros, adentrou a sala. Ele irradiava uma presença que exigia respeito, mas havia algo em seu olhar que cutucava o medo na mente de Laura. Rafael, ele chamou com uma voz carregada de urgência, avançando em direção ao milionário. Os murmúrios haviam começado novamente e o ar parecia condensar. Quem é esse? Laura ouvia os sussurros à sua volta, enquanto o homem tirava os óculos, revelando um rosto que lhe era profundamente familiar. Sou eu, Pedro, ele disse, e o impacto de suas palavras reverberou na sala. Precisamos conversar e a verdade deve vir à tona agora. Laura ficou paralisada. Pedro, seu antigo amor da adolescência, agora estava no centro de tudo. Ele olhou nos olhos de Rafael, a tensão crescendo a cada segundo. Você está se envolvendo em algo muito maior do que imagina, Rafael, disse Pedro, sua voz serena, mas incisiva. A história de Elia não é o que você pensa. Rafael estava claramente confuso. Do que você está falando, Pedro? As palavras saíram grave, quase um sussurro de desespero. Elia, perplexa, observava, seu sorriso agora transformado em uma máscara de ceticismo. O clima na sala era como um campo de batalha, pronto para a guerra. Laura sentia seu estômago embrulhar. O que você sabe? Perguntou, a voz falhando em tentar permanecer firme. Não era apenas a revelação de um amor antigo. Havia um peso, um segredo prestes a ser desenterrado. Os olhares se alternavam entre os três e a multidão quase prendia a respiração, aguardando a próxima explosão. Pedro deu um passo à frente, sua expressão se endurecendo. Elia sempre foi mais do que aparenta, uma jogadora em um tabuleiro muito maior. E Rafael, você não sabe que a verdadeira razão pela qual você é alvo dela é porque... Pedro hesitou, como se pesasse suas palavras.
Porque ela sabe quem você realmente é e tudo isso está prestes a vir à tona. As palavras saíram como um empurrão e Laura se sentiu tonta. O que isso significa? Ela mal podia conversar, os ecos do passado e do presente colidindo como se fossem tempestades. O olhar de Rafael agora refletia uma profunda preocupação, uma fissura em sua confiança típica. Ela sabe sobre os seus pais, Pedro continuou, sua declaração pairando sobre todos como uma nuvem negra. A sala encheu-se de murmúrios e gritos abafados sobre o que aconteceu. E o que você deixou para trás? Laura mal conseguia processar a informação. Rafael tinha seus segredos e agora eles estavam sendo expostos em plena festa. Olhando para seu rosto, a confiança que ele exibia antes parecia agora uma fachada frágil. E em um instante, aquele conto de fadas se tornava um pesadelo. Enquanto o ar se enchia de tensão, com olhares fixos e a expectativa queimando, Laura se viu encurralada entre a necessidade de saber a verdade e o medo da resposta. Naquele momento, a história que ela conhecia se transformou em um labirinto de segredos, e a única coisa que restava claro era que a verdade, tão temida, estava prestes a romper a bolha em que todos viviam. Afinal, o que mais estava escondido nas sombras daquele mundo glamouroso, e quão longe Laura estava disposta a ir para entender a verdadeira natureza de Rafael. Laura sentiu seu coração disparar no peito, enquanto a tensão pairava no ar. As palavras de Elia ecoavam em sua mente, como se cada sílaba fosse um golpe. Rafael estava ali ao seu lado, mas a presença ameaçadora de Elia tornava tudo distante e irreconhecível. Ela o apertou com força, buscando apoio em meio ao frio que invadia a sala. Como ele podia estar tão confiante quando o passado parecia correr como um furacão? Elia insistia, um sorriso sardônico crescendo a cada palavra. Ah, Rafael, os segredos têm consequências. Eu sempre soube que você não é o que parece. Aquelas palavras atingiram Laura como um soco no estômago, deixando-a em estado de alerta. O olhar de Rafael se endureceu, sua expressão transbordando uma mistura de raiva e impotência. Eu sou mais forte do que você pensa, Elia, Rafael respondeu, seus olhos brilhando com uma determinação desconhecida. Mas Elia não estava disposta a se render. Seu sorriso sarcástico revelava um prazer perverso em provocar. Veremos. Elia retrucou, sua voz carregada de ameaças. E naquele momento, um frio tomou conta da sala, como se todos tivessem sentido uma tempestade prestes a se aproximar. A tensão era palpável e todos os olhos na festa estavam fixos nesse confronto. O burburinho da multidão se apagou e um clima de suspense tomou conta do ambiente. Laura sentia a adrenalina percorrer suas veias enquanto a intensidade aumentava, e então, como uma bomba prestes a explodir, a porta da mansão se abriu com um estrondo. Todos viraram para ver quem entrara. Um homem alto e robusto, com um chapéu e óculos escuros, adentrou a sala. Ele irradiava uma presença que exigia respeito, mas havia algo em seu olhar que cutucava o medo na mente de Laura. Rafael, ele chamou com uma voz carregada de urgência, avançando em direção ao milionário. Os murmúrios haviam começado novamente e o ar parecia condensar. Quem é esse? Laura ouvia os sussurros à sua volta, enquanto o homem tirava os óculos, revelando um rosto que lhe era profundamente familiar. Sou eu, Pedro, ele disse, e o impacto de suas palavras reverberou na sala. Precisamos conversar e a verdade deve vir à tona agora. Laura ficou paralisada. Pedro, seu antigo amor da adolescência, agora estava no centro de tudo. Ele olhou nos olhos de Rafael, a tensão crescendo a cada segundo. Você está se envolvendo em algo muito maior do que imagina, Rafael, disse Pedro, sua voz serena, mas incisiva. A história de Elia não é o que você pensa. Rafael estava claramente confuso. Do que você está falando, Pedro? As palavras saíram graves, quase um sussurro de desespero. Elia, perplexa, observava, seu sorriso agora transformado em uma máscara de ceticismo. O clima na sala era como um campo de batalha, pronto para a guerra. Laura sentia seu estômago embrulhar. O que você sabe? Perguntou, a voz falhando em tentar permanecer firme. Não era apenas a revelação de um amor antigo. Havia um peso, um segredo prestes a ser desenterrado. Os olhares se alternavam entre os três e a multidão quase prendia a respiração, aguardando a próxima explosão. Pedro deu um passo à frente, sua expressão se endurecendo. Elia sempre foi mais do que aparenta, uma jogadora em um tabuleiro muito maior. E Rafael, você não sabe que a verdadeira razão pela qual você é alvo dela é porque... Pedro hesitou, como se pesasse suas palavras. Porque ela sabe quem você realmente é e tudo isso está prestes a vir à tona. As palavras saíram como um empurrão e Laura se sentiu tonta. O que isso significa? Ela mal podia conversar, os ecos do passado e do presente colidindo como se fossem tempestades. O olhar de Rafael agora refletia uma profunda preocupação, uma fissura em sua confiança típica.
Ela sabe sobre os seus pais, Pedro continuou, sua declaração pairando sobre todos como uma nuvem negra. A sala encheu-se de murmúrios e gritos abafados sobre o que aconteceu. E o que você deixou para trás? Laura mal conseguia processar a informação. Rafael tinha seus segredos e agora eles estavam sendo expostos em plena festa. Olhando para seu rosto, a confiança que ele exibia antes parecia agora uma fachada frágil. E em um instante, aquele conto de fadas se transformava em um pesadelo. Então, em um momento de pura tensão, as luzes da mansão piscaram e um estrondo ecoou. A porta principal se abriu novamente e um grupo de homens entrou. Todos vestiam terno e pareciam furiosos. Laura sentiu um frio na espinha. Cadê ele? Um deles gritou, os olhos se fixando em Rafael. E o que mais chocou foi que um deles brandia um papel, como se aquele documento fosse a prova de algo destrutivo. Você realmente achou que poderia escapar? Um deles avançou e a sala ficou em silêncio absoluto. Estávamos esperando por você, Rafael. É hora de prestar contas. O ambiente ficou gelado. Laura agarrou o braço de Rafael, o olhar de terror cruzando os rostos deles. O que mais estava escondido sob a superfície desse mundo perfeito? E quão longe Laura estava disposta a ir para entender a verdadeira natureza de Rafael? O suspense era palpável e as perguntas começaram a se acumular em sua mente, enquanto a festa, antes tão glamourosa, se transformava em um pesadelo coletivo. A tensão era palpável e todos na festa trocaram olhares nervosos. Rafael estava claramente confuso, o rosto pálido enquanto tentava processar o que Pedro estava dizendo. Laura apertou ainda mais o braço dele, o coração martelando no peito. A ideia de que Rafael tinha segredos, talvez até perigosos, estava se tornando real. Você sabe sobre os meus pais? Rafael perguntou, a voz soando quase como um sussurro, mas o ambiente estava tão silencioso que todos ouviram. O que você quer dizer com isso? Pedro respirou fundo, a urgência estampada em seu rosto. Eu soube de coisas que a Elia não deve saber. Você precisa enfrentar o seu passado antes que seja tarde demais. Um murmúrio crescente tomou conta da sala. Laura olhou em volta, as pessoas parecendo cada vez mais intrigadas e ansiosas. What mais estaria escondido nessa teia de mentiras? Todo o glamour da festa agora parecia um cenário carregado de segredos prestes a explodir. É melhor começarmos do início, Pedro disse, seus olhos ainda fixos em Rafael. Ele parecia determinado, como se tivesse chegado ao momento crucial de um filme de ação. Por que não dizemos logo o que tem que ser dito? Elia interveio, seu tom desdenhoso. Estou ansiosa para ouvir essa grande revelação. E então, sem aviso, uma mulher entrou na sala. Seu olhar atravessou o ambiente como uma lâmina. Com um vestido vermelho que se destacava entre os demais, ela não parecia feliz. O rosto era familiar para Laura, uma lembrança de um passado distante que ela nunca esperava ver de novo. Maria, Laura exclamou, a boca aberta em choque. Seu coração afundou. Maria era uma velha amiga, alguém que conhecia seus segredos mais bem guardados. O que ela estava fazendo ali? Laura, precisamos conversar, Maria disse, o olhar fixo em Rafael. Ninguém sabia, mas elas tinham um histórico. Uma história não contada que Laura queria deixar para trás. Mas ali estava Maria, ameaçando desenterrar fantasmas que pensava ter enterrado. Sobre o que você está falando? Laura perguntou, mas a cena já parecia fugindo de seu controle. Sobre quem você realmente é, Maria respondeu, cada palavra como uma bomba. E sobre Rafael, ele não é quem você pensa. Os olhares se intensificaram e a sala ficou em completo silêncio, como se um filme tivesse parado na melhor parte. Laura se virou para Rafael, buscando respostas em seu olhar. Ele parecia perdido, confuso, mas também profundamente preocupado. Ela sabe mais do que você imagina, Laura, Pedro interrompeu, olhando para ela com apelo. Ela está conectada a tudo isso, a Elia, a Rafael, a sua vida. Maria cruzou os braços, um sorriso sarcástico nos lábios. A vida de todos aqui está prestes a mudar. Você realmente acha que pode viver uma farsa para sempre? As palavras de Maria eram como facadas. Laura começou a sentir o chão se abrir sob seus pés. O que mais Maria sabia, o que Rafael tinha escondido dela. Ela olhou novamente para ele, tentando encontrar sinais de confiança, mas tudo que via era um homem que também estava lutando com seu passado. Num movimento repentino, Maria puxou um papel de sua bolsa. Isto aqui vai mudar tudo. Você vai desejar ter escutado antes. E enquanto todos na sala prendiam a respiração, Maria começou a ler o que estava escrito. As palavras saíam de sua boca como veneno, cada sílaba atingindo as pessoas como flechas. Laura sentiu um nó na garganta. O que você está fazendo?
Gritou, mas sua voz era abafada pelo peso da situação. É hora de todos saberem a verdade, e você vai ver que a verdade não é o que tudo parece, Maria disse, sua voz carregada de uma certeza que fez o coração de Laura disparar. O ambiente estava eletrificado e as palavras de Maria pairavam no ar como um mistério prestes a ser revelado. Qual segredo devastador faria com que tudo mudasse de repente? Laura não conseguia mais pensar. A festa que deveria ser de celebração se tornava um palco de destruição pessoal. Ela se perguntava se, no calor do momento, conseguiria lidar com a verdade que estava prestes a ser desenterrada. Laura sentiu um nó na garganta enquanto Maria começava a ler o que parecia ser uma bomba prestes a explodir. A sala estava em silêncio absoluto e o olhar de Rafael se encheu de confusão e desespero. Algo estava prestes a mudar. Rafael, disse Maria, sua voz carregada de certeza, você não faz ideia do que realmente está acontecendo. Tudo isso que você viveu, seus pais, seu passado. É mais complicado do que você imagina. Os olhares da multidão se alternavam entre os três, a tensão era como uma corda esticada. Laura sentiu o coração acelerar. Que segredos mais estavam ocultos? O glamour da festa se tornava um cenário de revelações aterradoras. Você nunca se perguntou por que Elia está tão obcecada por você. Ela não é só uma rival qualquer. Ela sabe que você é parte de uma história antiga. Algo que nossos pais tentaram enterrar, Maria continuou, sua voz cortante. Um murmúrio percorreu a sala. Lauren olhou para Rafael buscando por respostas em seu olhar, mas a expressão dele era de pânico. O que você está dizendo, Maria? Ele parecia perdido, sem saber como lidar com isso. Eu tenho provas. Você precisa entender que Elia não está apenas tentando destruir sua reputação. Ela tem informações sobre você que mudariam tudo, como, por exemplo, o porquê de você ter sido adotado, disse Maria, com um tom de voz que cortava como vidro. Os olhos de Rafael se alargaram. Ele estava paralisado e incapaz de processar tudo aquilo. O que você disse? Sua voz tremeu. Laura foi tomada por uma onda de choque. Adotado como assim? Toda aquela vida que acreditava conhecer agora parecia desmoronar. As pessoas ao redor começaram a murmurar. O clima era de terror, como se um furacão tivesse acabado de passar por ali. Isso não faz sentido, Maria. Rafael finalmente exclamou, o desespero crescendo em sua voz. Você está inventando coisas para me desestabilizar. Os olhares na sala mudaram de curiosidade para julgamento. A história estava crescendo em camadas que pareciam inabaláveis. Ela olhou nos olhos de Rafael determinada. Acho que você já sabe que isso não é verdade. Você tenta ignorar, mas olhando para sua família, é só uma questão de tempo antes que tudo isso venha à tona. Maria ergueu o papel em sua mão, a expectativa dela brilhando como uma luz ameaçadora. Pelo amor de Deus, Maria, o que você tem aí? Laura perguntava, a voz quase um sussurro, enquanto tentava entender o que a amiga estava escondendo. No fundo, sabia que as revelações poderiam mudar tudo. Isso aqui, Maria começou. São documentos, eles mostram que você não é apenas um milionário. Sua história é mais complexa e ela tem conexão com tudo isso. De repente, a porta se abriu com força e um homem alto, vazio de expressão, entrou. A multidão ficou em silêncio e antes que alguém pudesse dizer algo, o homem avançou com uma postura firme, fixando o olhar em Rafael. Você precisa vir comigo, o homem disse, e sua voz era como trovão. A tensão era tão forte que Laura podia sentir todos na sala prendendo a respiração, esperando a resposta de Rafael. Quem é você? Rafael finalmente respondeu perplexo. A sala parecia um campo de batalha mental, todos estavam prontos para o próximo movimento. Sou alguém que conhece o seu passado e você está em perigo. Vamos. O homem pareceu impacientar-se, seu olhar carregava a urgência de quem sabia mais do que deveria. Laura sentiu um frio na espinha. O que mais não estava sendo dito, o que Rafael estava escondendo de todos. A festa que deveria ser uma celebração estava se transformando em um terrível pesadelo revelador. Eu não posso ir com você agora, Rafael respondeu, a voz vacilando. Se você não vier, os segredos que o cercam virão à tona e não será da maneira que você gostaria, o homem disse, com uma segurança desconcertante. Laura olhou para Rafael e sentiu um enorme peso em sua alma. Tudo o que ela achava que compreendia agora parecia falhar. Ela precisava de respostas, não importava o custo. O que mais haveria por trás desses segredos? O que eles escondiam sobre Rafael e o que isso significaria para eles dois? A tensão da sala aumentava a cada segundo e os rostos ao seu redor estavam congelados em um estado de expectativa e horror. Enquanto a atmosfera se tornava quase insuportável, Laura se perguntou se conseguiria enfrentar a verdade que agora se aproximava. O que viria a seguir faria a história que conhecia parecer uma farsa, e o futuro deles dois já não parecia tão certo.
A tensão era palpável e todos na festa trocaram olhares nervosos. Rafael estava claramente confuso, o rosto pálido enquanto tentava processar o que Pedro estava dizendo. Laura apertou ainda mais o braço dele, o coração martelando no peito. A ideia de que Rafael tinha segredos, talvez até perigosos, estava se tornando real. Você sabe sobre os meus pais? Rafael perguntou, a voz soando quase como um sussurro, mas o ambiente estava tão silencioso que todos ouviram. O que você quer dizer com isso? Pedro respirou fundo, a urgência estampada em seu rosto. Eu soube de coisas que a Elia não deve saber. Você precisa enfrentar o seu passado antes que seja tarde demais. Um murmúrio crescente tomou conta da sala. Laura olhou em volta, as pessoas parecendo cada vez mais intrigadas e ansiosas. O que mais estaria escondido nessa teia de mentiras? Todo o glamour da festa agora parecia um cenário carregado de segredos prestes a explodir. É melhor começarmos do início, Pedro disse, seus olhos ainda fixos em Rafael. Ele parecia determinado, como se tivesse chegado ao momento crucial de um filme de ação. Por que não dizemos logo o que tem que ser dito? Elia interveio, seu tom desdenhoso. Estou ansiosa para ouvir essa grande revelação. E então, sem aviso, uma mulher entrou na sala. Seu olhar atravessou o ambiente como uma lâmina. Com um vestido vermelho que se destacava entre os demais, ela não parecia feliz. O rosto era familiar para Laura, uma lembrança de um passado distante que ela nunca esperava ver de novo. Maria! Laura exclamou, a boca aberta em choque. Seu coração afundou. Maria era uma velha amiga, alguém que conhecia seus segredos mais bem guardados. O que ela estava fazendo ali? Laura, precisamos conversar, Maria disse, o olhar fixo em Rafael. Ninguém sabia, mas elas tinham um histórico, uma história não contada que Laura queria deixar para trás. Mas ali estava Maria, ameaçando desenterrar fantasmas que pensava ter enterrado. Sobre o que você está falando? Laura perguntou, mas a cena já parecia fugindo de seu controle. Sobre quem você realmente é, Maria respondeu, cada palavra como uma bomba. E sobre Rafael, ele não é quem você pensa. Os olhares se intensificaram e a sala ficou em completo silêncio, como se um filme tivesse parado na melhor parte. Laura se virou para Rafael, buscando respostas em seu olhar. Ele parecia perdido, confuso, mas também profundamente preocupado. Ela sabe mais do que você imagina, Laura, Pedro interrompeu, olhando para ela com apelo. Ela está conectada a tudo isso. A Elia, a Rafael, a sua vida. Maria cruzou os braços, um sorriso sarcástico nos lábios. A vida de todos aqui está prestes a mudar. Você realmente acha que pode viver uma farsa para sempre? As palavras de Maria eram como facadas. Laura começou a sentir o chão se abrir sob seus pés. O que mais Maria sabia, o que Rafael tinha escondido dela. Ela olhou novamente para ele, tentando encontrar sinais de confiança, mas tudo que via era um homem que também estava lutando com seu passado. Num movimento repentino, Maria puxou um papel de sua bolsa. Isto aqui vai mudar tudo. Você vai desejar ter escutado antes. E enquanto todos na sala prendiam a respiração, Maria começou a ler o que estava escrito. As palavras saíam de sua boca como veneno, cada sílaba atingindo as pessoas como flechas. Laura sentiu um nó na garganta. O que você está fazendo? Gritou, mas sua voz era abafada pelo peso da situação. É hora de todos saberem a verdade. E você vai ver que a verdade não é o que tudo parece, Maria disse, sua voz carregada de uma certeza que fez o coração de Laura disparar. O ambiente estava eletrificado e as palavras de Maria pairavam no ar como um mistério prestes a ser revelado. Qual segredo devastador faria com que tudo mudasse de repente? Laura não conseguia mais pensar. A festa que deveria ser de celebração se tornava um palco de destruição pessoal. Ela se perguntava se, no calor do momento, conseguiria lidar com a verdade que estava prestes a ser desenterrada. Você realmente acha que pode controlar tudo, Rafael? Maria começou a quebrar as paredes que protegiam os segredos de todos. A verdade é que você nunca foi o milionário bem-sucedido que apresenta. Você foi adotado e seus verdadeiros pais. Eles estão vivos, eles são parte de uma rede criminosa e Elia sabe tudo disso. O ar parecia ter sido arrancado do peito de Laura. O que não, isso não pode ser verdade. As palavras saíram como um grito quase involuntário, ecoando pela sala agora em choque. Rafael, ao ouvir isso, olhou para Maria com incredulidade, seus olhos se tornando vidrados. Laura viu a expressão dele mudar. O que estava acontecendo? O homem que ela pensava conhecer agora se tornava um enigma cada vez mais complicado. Você está mentindo? Não pode ser verdade. Rafael gritou, mas a incerteza já se apoderava dele. Ele estava se agitando e Laura pôde ver o pânico em seu rosto. É uma farsa e você vai pagar a conta.
Eles estão vindo para te buscar, Maria gritou, sua voz ressoando com desespero. Laura sentiu uma vertigem. O que mais tinha por trás disso? Rafael estava prestes a ser arrastado para um passado que ele sequer conhecia, e tudo que ela pensou conhecer estava desmoronando ao seu redor. As pessoas começaram a sussurrar, algumas até a olhar para a porta, como se esperassem que os piores temores se tornassem realidade. E enquanto a verdade começava a emergir das sombras, o barulho de passos pesados ecoou após a entrada de um novo grupo. Laura percebeu que uma tempestade estava prestes a atingir todos eles, e nada mais seria da mesma forma novamente. A tensão estava no ar e todas as cabeças na festa se viraram para Rafael, a expectativa era palpável. Laura olhou para ele, aterrorizada com a possibilidade de que tudo o que acreditava fosse uma grande mentira. O que mais poderia estar escondido? A revelação de Maria seguia pesando como uma âncora em seu peito. Rafael parecia desmoronar na sua frente. Você está falando sério? Ele balbuciou, o olhar fixo em Maria como se quisesse crer que, de algum jeito, tudo aquilo não passava de uma invenção. Eu não estou inventando nada, Maria respondeu, sua voz firme. Ela sabe do que está falando. E enquanto as palavras reverberavam pelo salão, o olhar de Elias se tornava cada vez mais morboso, como se ela estivesse esperando o melhor momento para atacar. Mas antes que a situação pudesse se intensificar ainda mais, um novo barulho ecoou na entrada da mansão. A porta se abriu com violência, quase como se estivesse sendo arrombada, e um grupo de homens de terno entrou. O ar ficou denso, um frio percorreu a espinha de todos. Rafael, um dos homens, gritou, avançando com uma expressão que misturava raiva e determinação. Estamos aqui a mando de seu pai. A sala ficou em absoluto silêncio. O tempo parecia parar, cada segundo se arrastando enquanto a afirmação martelava nas mentes dos presentes. Rafael, que estava em choque, sentiu suas pernas fraquejarem. O que você disse? Ele questionou, mal acreditando no que ouvia. Seu pai, ele quer que você volte agora. O homem não teve pena e todos na sala começaram a se mover, murmurando inquietos, tentando entender a nova reviravolta. Como assim o pai dele? Laura observava as informações se entrelaçando como uma teia. Eu não tenho pai, Rafael declarou com uma voz tão firme que soou quase como uma súplica. Meu pai morreu quando eu era criança. Mas a determinação do homem não vacilou. Ele está vivo e fazendo negócios, que você não faz ideia, a sua família e a Elia. Tudo isso está interligado em algo muito maior. Não podemos esperar mais. Você precisa saber a verdade. As palavras do homem soavam como um chamado para a ação, um convite para um futuro que ninguém mais poderia escolher. A confusão tomou conta do ambiente. Elia, agora com um sorriso desencadeando um ar de triunfo, observava Rafael. Você nunca soube, não é? A verdade do seu passado está prestes a desmoronar. E eu posso te ajudar, querido. Com isso, Laura sentiu o ódio borbulhar dentro dela, como ela poderia ser tão fria. Chega, Rafael gritou, sua voz cheia de emoção. Com um movimento rápido, ele se afastou de Laura, buscando clareza em meio ao caos. O que você está dizendo é impossível. Eu não acreditaria sem provas. O homem que entrou parecia não se importar com as dúvidas de Rafael. Você precisa acompanhar a gente. Agora é uma questão de vida ou morte. E, nesse momento crucial, as luzes da sala começaram a piscar. Era como se o universo estivesse tentando avisá-los de que algo pior poderia acontecer a qualquer momento. A tensão atingiu seu ápice, e Laura, sem saber o que fazer, sentiu que tudo estava escapando de seu controle. Pedro estava em choque, Elia tinha um olhar mais penetrante do que o normal, e os outros convidados davam passos hesitantes como se não soubessem se deviam permanecer ou sair. Mas e se eu não quiser? E se eu decidir ficar? Rafael questionou, sua voz vacilando entre indignação e medo. O homem, no entanto, não hesitou e algo em sua expressão parecia uma advertência. Você não tem escolha. Eles vão atrás de você. E se você não for agora, você nunca terá uma chance de descobrir a verdade. Laura olhou para Rafael, a dor refletida em seus olhos. Ali estava ela, perdida. Será que tudo isso era real? E se o passado dele realmente estivesse entrelaçado com o dela? O medo tomou conta dela, e quando ouviu o barulho de sirenes ao fundo, a única certeza que teve era que o mundo ao seu redor estava prestes a ruir de um jeito que ninguém poderia prever. O que aconteceria a seguir? A única coisa que podiam fazer era encarar o desconhecido juntos. Laura sentiu seu coração disparar, como se fosse um tambor ensurdecedor. A tensão estava em cada canto da sala. A revelação sobre Rafael, seus pais, e o passado que ele havia tentado enterrar estava prestes a desmoronar, e ela se sentia presa em um turbilhão. As palavras de Maria ecoavam em sua mente, mais pesadas que um baú antigo. Ele está mentindo, Rafael gritou, mas o desespero em sua voz traía um abalo emocional que ele não conseguiu esconder.
A sala estava cheia de olhos curiosos e sussurros inquietos, e nesse momento, uma onda de compaixão e preocupação tomou conta de Laura. Ela não sabia se deveria apoiar Rafael ou se afastar. Se você não acreditar, vai se arrepender. O homem de terno insistia, a urgência em sua voz ressoando como um grito para que tudo ficasse claro. Laura olhou para Rafael, seus olhos implorando por uma resposta, por alguma certeza em meio ao caos. Mas antes que alguém pudesse digerir a situação, a porta se abriu de novo. A figura imponente de um homem adentrou e a sala ficou em silêncio, como se um feitiço tivesse sido lançado. Ele olhou para Rafael e a tensão aumentou. "Você precisa ir agora?" gritou, e todos perceberam que não era apenas uma advertência, era uma ordem. Rafael hesitou e Laura sentiu um nó na garganta. "Eu não vou, não sem saber a verdade." Mas ela sabia que aquelas palavras não eram só uma defesa, eram um grito de desespero, o que viria a seguir. Uma batalha entre o passado e o presente, entre verdades escondidas e a luxúria do agora. "Laura, você não entende. Eu preciso da sua ajuda", Rafael disse, um brilho suplicante em seus olhos. E naquele instante, o que ela percebeu era que ela não apenas queria estar ao lado dele, ela precisava. O desespero dele era reflexo do seu e juntos eles eram mais fortes. "Então, que sejam eles." Laura gritou, "Seus fantasmas vão ter que nos enfrentar, ou vamos enfrentar juntos." Ela tomou a mão de Rafael e aquele toque foi o que eles precisavam. Os olhares em volta eram de choque, mas também de admiração. Era hora de agir. Os homens de terno avançaram, mas Rafael se virou para quem estava mais próximo da porta, intimando-os a parar. "Eu não sou a vítima de ninguém. Eu sei quem eu sou, mesmo que o passado tente me enganar." A coragem nas palavras dele fez com que todos respirassem fundo. E assim, em um ato de bravura e apoio mútuo, eles avançaram para a frente. Os homens hesitaram, mas a determinação refletida nos olhos de Rafael e Laura era contagiante. O grupo parou, momentaneamente intrigado. E nesse instante, um grito de confiança ecoou não apenas de Rafael, mas de Laura, de todos que estavam ali. "Chega de segredos! Hoje, neste lugar, cada um aqui se define por suas escolhas." O ambiente pesava com verdade e a energia do momento estava elétrica. Ali, frente à tempestade que se sucedia, não havia mais espaço para medo. Laura sabia que estavam apenas começando. Alguém teria que responder por tudo e a dúvida pairava no ar. O passado estava preparado para vir à tona, mas eles estavam prontos para lutar. E assim, segurando as mãos um do outro, eles caminharam para o desconhecido, unindo forças em busca de um futuro incerto, mas juntos ainda assim. O que viria a seguir não havia como saber, mas estavam dispostos a enfrentar. E antes de partir para novas aventuras, eu preciso da sua ajuda. Se inscreva imediatamente aqui no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Quero ver todo mundo interagindo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Junte-se a nós nesse emocionante caminho.